Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, Jesus, nosso divino mestre e amigo, e todos os bondosos irmãos que nos assistem aqui em nosso lar, que nesse momento, Senhor, possamos nos envolver nesta vibração de amor e de paz, para que os nossos propósitos desta manhã estejam sob a Tua assistência, a assistência de todos esses trabalhadores que trabalham intensamente na seara do bem e do amor. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que a Tua luz se faça sentir e que esse sol que irradia lá fora possa brilhar dentro dos nossos corações, toda a Tua luz, todo o Teu amparo. Abençoa todos os nossos irmãos que aportam até aqui, que tenhamos, Senhor, uma manhã de aprendizado, uma manhã de grande ensinamento para todos nós. E nós te agradecemos, Pai, de estarmos aqui nesse lar, onde nós nos sentimos acolhidos e fortalecidos pelo Teu amor cristão. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e aqueles irmãos que vão passar pelas salas de tratamento, que todos sejam agraciados com as energias, com esses eflúvios que emanam do alto, fazendo essa permuta cósmica, deixando os nossos irmãos em equilíbrio em todas as salas de tratamento, a sala Chico Xavier, sala Meimei, sala Sheila, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, que todas as salas, Senhor, possa derramar o Teu amor, que haja essa permuta cósmica de ambos os planos, que a Tua luz se faça sentir e que a nossa querida Meimei, mentora espiritual da nossa casa, continue a nos iluminar, a nos dar, Senhor, força, bom ânimo, para que possamos prosseguir a nossa jornada terrena. Que a Tua luz se faça sentir agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Passamos aqui a palavra para nossa irmã. Meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia, isso, com mais fé ainda. Bom dia. Bom dia. Ai, que beleza entrando por essa casa. Gente, tem até uma música que eu cantava para as crianças que dizia assim, eu fui duas coisas muito abençoadas na minha vida, na minha carreira. Uma foi a bênção de ser professora primária e lidar com as crianças. Depois a outra foi de ser evangelizadora, eu não gosto de não. Trabalhar na educação dos espíritos. Trabalhei na educação dos espíritos de infância e juventude. Olha só quanto eu aprendi. Aprendi com os jovens no magistério e aprendi com os jovens na evangelização. Bom, aí ele cantava com eles assim, hoje a nossa casa está em festa, este sorriso é para você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa, também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você, cada um, está aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver você sorrir. É uma casa alegre a nossa, que bom, né? Agora nós vamos começar a trabalhar aqui, só temos 30 minutos, vamos lá. O nome do nosso estudo de hoje, eu não sou palestrante, sou como cada qual aqui que se esforça para trazer um estudo primeiro para si próprio. Eu preciso estar melhorando, porque eu sou uma pessoa muito rebeldinha, então eu vou estudando e escolhi esse tema que tem que ter muita coragem, né? De falar sobre o mestre dos mestres, Jesus. Tem que ter muito... Não sou Fafá de Belém, mas tem que ter muito peito, muita coragem para poder fazer um estudo desse para pessoas, né, tão amorosas aqui. Então, o nosso título é Jesus, Mestre, Amigo e Irmão. Ele é mestre por quê? Porque ele trouxe o maior ensinamento de todas as épocas da humanidade, que é o amor. A maior lição de Jesus é o bem e o amor. Então,
Todas as bibliotecas do mundo têm centenas de livros falando sobre ele e ainda estamos inalcançáveis na quantidade dessas obras. Porque podem criar obras e obras e obras e nunca vão esgotar o que foi a personalidade de Jesus no mundo, Jesus homem. Então, nós vamos começar cantando uma música que nós colocamos nas cadeiras já, é chamada Ele Veio. Por que será que ele veio e quem é ele? Né? Já demos escola aí quem é ele, né? Ele é quem? Jesus, ele veio. Então vamos lá. Agora, aqui nessa casa temos música. Olha, não é qualquer casa que tem música não, ainda mais com um maestro desse naipe, né? Então eu convidei o nosso querido maestro para me ajudar a cantar. Porque eu sou completamente, né? Fora do canal de cantar bem. Eu canto, não quero saber, eu canto. Toca? Então vamos lá. A música é assim, ó. Vamos lá então. Então não precisa sair ali na... Eu pedi até o rapaz para gravar, porque fazia 3 anos que eu não mexia em computador. Levei uma surra. Esse Ele Veio bem grandão aí, gente, é efeito das madrugadas, batendo aqui para poder rodar. Olha só, vamos lá. Vamos lá. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar, quero ouvir vocês. Tinha um olhar quente e profundo. Vai começar agora? Pode ser. Vamos lá. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Bem bonito, hein? Tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Repetindo. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor no coração. Ele veio, de novo, pão da vida, luz do mundo. Mais bonito aí atrás. Tinha um olhar sempre profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Já viram, né, que eu sou afinada. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Muito bem, nota 10 para aqueles, né? Nota 10. Então vamos agora, muito obrigada. Vocês são um coral maravilhoso, né? Mas também aqui a gente canta sempre. Isso é muito bom. Vamos agora para a próxima. Está faltando um pedaço aí, mas é esse primeiro, João? O primeiro é Aquele outro, então volta para aquele outro. depois da música. É esse aí. Jesus veio como homem, ele esteve aqui presente entre nós. E ele veio para o maior desafio do sempre. Ele veio para a educação do espírito. Não é só essa educação
essa educação verbalista, essa educação escolar, não. Ele veio para a educação bem mais profunda. A educação do espírito. Por isso ele agitou a nossa alma, porque balançou a sociedade vigente na época. Ele encarou fariseu, saduceu, escribas, e encarou o poder romano na época. Não era para qualquer um, não é? E também pagou o preço da coragem. Todos que se desafiam, que são audazes, sempre pagam um preço da coragem. Muitas vezes, não é? Então, ele acabou para cada qual a sua resposta. Não é? Lá é César o que é de César. O que é que você está vendo aí na mão, a moeda? Dá a César o que é de César, dá cada um merece. Ele também dá a cada um de nós o que a gente faz de bom. Ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas, vós sois como... Olha a comparação que ele faz. Sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Por quê? Nós estamos aqui nessa carne, nós sabemos que ela é passageira, não é? Quem já foi ver assim uma época de tirar um corpo de algum parente, que nem eu vi, como é duro, né? Do meu marido só sobrou o paletó estava lá. Mas aí a gente vê que, naquela época, o fariseu ele era muito hipócrita, essa que é a palavra mesmo, hipócrita, porque eles pregavam uma coisa e faziam outra. Então, a gente tem que ter cuidado, voltar ao ensinamento de Jesus sempre para nós. Como é que eu estou indo? Eu estou sendo hipócrita? Porque nós somos um poço de imperfeições ainda. Porque a nossa meta final é a evolução. Queira ou não, a gente vai tropeçar, mas vai chegar lá. Na evolução, nos espíritos mais felizes. Então, vamos lá, Jorge. Bom, aí eu pensei em algumas coisas no Evangelho, e eu gosto muito desse exemplo, o poder da fé. Um menino, lá no Evangelho, usava algumas palavras muito fortes. O menino endemoniado, que hoje nós poderíamos traduzir como um epilético. Então, quando veio o povo, um homem aproximou-se dele. Jesus tinha saído do monte onde houve a transfiguração. Eu acho que é Tabor o nome. Monte Tabor, onde houve a configuração, é um dos maiores momentos que a gente tem que prestar atenção no Evangelho, porque nesse momento ele mostrou para nós a bênção da reencarnação. O rosto de Jesus foi se transfigurando em Moisés e Elias. E está uma passagem do Evangelho que Elias veio e ninguém tinha percebido. Que o Moisés foi a reencarnação do Elias. Né? Então, Moisés veio primeiro, né? Não, João Batista. João Batista foi a reencarnação de Elias. Jesus se transfigurou lá em Moisés e Elias. Então, ele desceu daquele monte, chegou e encontrou uma multidão, assim como aqui agora, reunida, e uma criança no meio dessa confusão. Um pai chegou, se ajoelhou aos pés de Jesus, pediu, pelo amor de Deus, que Jesus curasse o filho dele, que de dia ele estava uma hora no fogo, uma hora na água, quer dizer, uma hora estava bem, outra hora dava aquele ataque epilético. E os discípulos, que já tinham autoridade de Jesus de curar, não haviam conseguido curar essa criança, que tinha mais ou menos 12 anos. Então, olha o que aconteceu. Jesus foi lá, mandou que a criança ficasse de pé, e a criança ficou boazinha no instante. Então, os discípulos foram perguntar a ele, por que nós não curamos? Vós não delegaste para nós essa cura? Aí Jesus falou assim, é por causa que vocês são incrédulos. A gente não fica procurando fortalecer a fé. Esse momento agora, eu fortaleço a minha, e eu acho que cada um aqui também está fortalecendo a sua fé, porque fica difícil, né, a gente ter a fé. Então, vocês são incrédulos, até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco nessa falta de fé, por mais que eles estudassem e seguissem Jesus, ainda faltava mais fé. E Jesus colocou que nem sempre o médium também não tem esse poder total de curar todo mundo, não. A cura quem faz somos nós, assistindo a reunião, pegando um trabalho no bem, a gente vai se curando aos poucos. Essa foi a maior lição para a gente se curar que ele deu. Então, ele deu essa lição para os discípulos. Vocês estão com pouca fé, faltou fé. Então, ele curou aquela criança. Vamos lá, esse foi um dos momentos assim que eu gosto muito dentro do Evangelho. Jorge, passa, Jorge. Uma criatura que avança na terra sem fé, sem um mínimo de fé,
fica como uma embarcação sem bússola, porque quem indica uma embarcação, né, pelo menos quem indicava, agora é tudo tão moderno que já não deve nem ser a bússola. A bússola dava o norte para a embarcação, não ficar sobrando, se perder. Então, ó, aí tem aqui, o que seria de nós sem um pouquinho de fé, pelo menos? Porque Jesus disse para nós, se a gente tiver um pouquinho, pode dizer assim, tira esse monte daqui, bota aqui, ó. Eu posso transpor de lugar, mas esse monte tem que ser entendido. A gente tem que botar o Espírito na letra. Esses montes são as dificuldades, muitos nossos problemas, esses enroscamentos todos que a gente entra. A gente pode curar? Pode. Eu acho que cada um de nós aqui já teve uma vida muito mais sem paz e agora embarcou pegou uma embarcação que tem diretriz, que tem rumo, que é o Evangelho de Jesus. Aí eu cantava com as crianças assim, fé, 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 de um grãozinho de mostarda, no coração que se guarda, fé, 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 para ser bem respeitada, tem que ser raciocinada. É o que o Kardec mostra bem pra gente. Então, vamos cantar rapidinho aqui, ó. Fé, 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 de um grãozinho de mostarda, no coração que se guarda. Fé, 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 para ser bem respeitada, tem que ser raciocinada. E a nossa fé é inabalável, é por causa da razão, né, de a gente pensar sobre o que estamos fazendo. A gente pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec coloca isso lá para nós. Bom, outra coisa que eu pensei é o julgamento. Tá? A gente achar defeito dos outros, a gente E o microfone... Só sou eu que conheço, não, né? Fala no microfone, por gentileza. A gente me corrigir sempre, que eu fico... Ó, o julgamento que a gente faz. Olha lá, a pessoa fuma aí... Vem o outro, você está pecando contra o seu corpo. Todo mundo sabe que o fumo é prejudicial à saúde, os pulmões, traz câncer no pulmão e tudo. A gente só vê o negativo e equivocado, o cara imprestável. Sabe que, na verdade, é isso? É uma projeção que eu faço, não estou legal, preciso arrumar alguém para ficar ali, ó, jogando meus defeitos. Se chama na psicologia projeção. Eu faço, não é, colega? Projeção. Eu vou projetando tudo que está dentro de mim. Aí eu fico apontando para os outros, quando eu tenho que apontar é para mim. Quem sabe aquele fumante é muito melhor do que até alguns médios numa casa espírita. Ele tem lá o hábito de fumar o charutinho dele, o cigarrinho, beber a brama dele. Mas olha só, quando ele cai num trabalho, mergulha a fundo de coração aberto. É isso que tem que ser respeitado. Como é que eu ajo? Como é que eu estou fazendo a minha obra? Então, ó, somente o indivíduo é que é capaz de avaliar o que se passa dentro de si, o que lhe dói, o que sofre, o que preenche o coração. Aí tem uma história que eu peguei do homem que chupava pedra. Ele era assim, ele pegava uma pedra, chupava, botava no bolso. Pegava outra pedra, chupava, botava no bolso. Aí ele foi enchendo o bolso, estava bem pesado de pedra, de um lado e de outro. Aí um dia ele chegou e se invocou, estou cansado de carregar tanta pedra. Pegou aquele monte de pedra e jogou tudo fora. E é isso que nós precisamos fazer, pegar as nossas pedras do caminho, entendeu? As nossas pedras, que são as nossas imperfeições, e ir procurando curá-las. Não é de um dia para o outro, nem a passo a passo, às vezes envolve várias reencarnações para a gente resolver uma besteirinha que a gente faz, sabe? Ou uma besteirona também. Então, aí tá. Você julga, aí a Teresa Calcutá fala assim, se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. É porque a gente se preocupa tanto com a vida dos outros que a gente esquece a nossa. Agora, o que é indulgência? O Evangelho fala de indulgência. É uma postura de condescendência, de compreensão perante as faltas, imperfeições do próximo. É uma disposição de estar procurando aliviar o defeito. Se eu trabalho com uma pessoa que não me é grata, insuportável às vezes, eu tenho que ir lidando com aquilo e não ficar toda hora querendo criar problemas. Jorge, passa, Jorge. Bom, o Jung diz assim, ó, o Jung é um psiquiatra suíço, era, né, que ele já desencarnou.
E ele é o mentor da Joana de Ângelo no mundo espiritual. Ele quem ajudou muito a Joana para editar a obra dela. A Joana trabalha muito com sentimento. E ele disse para nós assim, conheça todas as teorias. Você pode estudar o que estudar aí na China e no Japão, nos Estados Unidos. Onde você quiser estudar, conseguir uma bagagem intelectual muito grande e profunda, mas pode dominar todas as técnicas. Eu sei manobrar aqui, manobrar ali, manobrar lá, mas quando eu tocar uma alma, quando eu estiver de frente de você, Jorge, olha, eu tenho que estar olho no olho, entendeu? E se eu sabendo que eu sou uma alma humana e você também é outra alma humana. Então, quando eu estiver diante de você, minha irmã, é assim, olho no olho. Entendeu? Porque se a pessoa começou a baixar o olho, tu desconfia. Olho no olho, e você é um ser que eu tenho que respeitar. Eu também sou um ser que você deve me respeitar, certo? Isso com todos os seres humanos. Passagem. Não. Agora tem a Madalena. A Madalena é uma coisa que me fascina sempre. A Madalena era uma mulher riquíssima. E ela era casada com um homem riquíssimo. Além disso, era uma Miss Universo, uma Miss Brasil. Você digo, sabe que foi competir? Uma Marta Rocha. Ela foi competir no universo. A beleza dela deixava qualquer homem doido. Não tem umas mulheres que passam, os homens às vezes até estão com a mulher, mas olha aquela de cima para baixo, de baixo para cima. Porque aquela mulher irradia, né? A Madalena, ela irradiava. E era sedutora demais devido à beleza muito grande que ela tinha. Ninguém resistia à beleza de Madalena. Então, a Madalena vivia com a casa cheia de homens ricos, então já sabe como é que é, né? A gente toma mais conta da vida dos outros do que da nossa. Aí começou o burburinho. A Madalena é isso, a Madalena é aquilo. Teve até um Papa que deu um nome para ela, que eu não vou falar nem o nome do Papa, e nem vou falar o que ele disse. Mas que não foi nada bonito chamar a Madalena daquele jeito. Aí Jesus ia mostrar, olha, cuidado com o seu julgamento, né? Porque essa mulher, ela é de uma alma nobre, grande, tem uma grandeza espetacular. Aí, tanto é que ele apareceu primeiro para quem, depois que ele, na cruz? Madalena. Madalena que foi levar a notícia para Maria, para Cusa também, como? Joana de Cusa, que é o primeiro nome que a Joana recebe, que a gente conhece. Joana de Cusa. Então, ele apareceu para essas mulheres, ele apareceu para Madalena. Madalena levou o recado, aí foi a mãe dele, foi Maria de Cusa, e foi, acho que a esposa de Creufa, uma coisa assim. Uma outra, eram 3 mulheres. Então, ele chama a gente de atenção, sabe quem foi Madalena? Uma Madalena acabou a vida num leprosário, cuidando dos Jansenias naquela época, e adquiriu também a lepra. Ela morreu com lepra. Mas Jesus apareceu primeiro para ela à toa. Isso se chama transformação. Processo de transformação. Ela entendeu, quando conheceu Jesus, a responsabilidade que era e os defeitos que ela tinha, ela entendeu. Vamos, Jorge. A outra passagem que eu tinha que falar, né, como professora, né, Valéria? Como evangelizadora, era deixar vir as minhas criancinhas. Porque os pais começaram a levar as crianças para Jesus abençoar. Eu tenho o hábito de chegar assim. Aqui a gente tem o plexo chamado coronário, é onde entra grande força da espiritualidade. Quem trabalha com chakras sabe disso. Aqui é o coronário. Não é à toa que os anjos têm aquela auréola, não. Tem sempre um porquê das coisas. É porque aqui a energia maior da espiritualidade entra por aqui. Depois ela é distribuída pelo restante do corpo. Então, as irmãs gostavam de abençoar. Eu abençoo meus netos. Eu dou um beijo. Vovó, vou para a escola. Vou lá e tasco um beijo aqui e digo, Deus te abençoe. Sabe, que eu tinha uma tia que ela fazia isso. Rezava um terço para cada um da família. Eu acho que aquela força me ajudou a ser onde eu consegui chegar. Cheguei. Então, somos as criancinhas por quê? Porque não temos maturidade ainda para entender o que Jesus trouxe para nós. Não temos. São muitos ensinamentos de uma riqueza tremenda. Temos maturidade ainda? Uma pergunta ali, para entendermos em plenitude os ensinamentos de Jesus. Se tiver alguém aqui, parabéns. Porque está difícil, eu tenho que fazer um esforço supremo, várias reencarnações para conseguir chegar lá. Somos as criancinhas de Jesus, Jorge. Não podia esquecer a mentora da nossa casa, né, Arneide?
a meio, né? Não podia. Ela me ajuda, está me ajudando nesse instante, porque é só Deus mesmo, para encarar esse mundo aqui, é só Deus. Então, vamos lá. Olha só, ela diz assim, olha, cuidado com as crianças. Quando cada criança que nasce é uma estrela que Deus coloca na terra para ser amparada pelas nossas mãos. Ó, a gente tem que estender a mão para os filhos nossos e dos outros também. Evangelização infanto-juvenil na nossa casa? Tem. A Valéria ali está sempre cercada de mães. Tá? A casa aqui não tem uma evangelização infanto-juvenil, não está pensando no futuro. Os dirigentes estão pensando que nunca vão morrer, nunca vão desencarnar. Então, eles só querem poder, só ficam ainda bem que a nossa casa não é assim, graças a Deus. Não impeçais das crianças. Os pais não devem ser indiferentes. Quem ainda não trouxe a criança para a evangelização, a Valéria está ali de braços abertos aguardando. Jorge, passa. Não sejamos indiferentes. Eu não li, né? Não li. Também eu acho que não dá tempo de ler muita coisa não, só pouco. Dizes que eu sou o futuro, não me desampares o presente. Não espero somente teu pão, não. Dai-me o teu entendimento. Eu peço os teus exemplos e boas palavras. Compadece de mim, orienta-me para que eu seja o bom e justo. Ajuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. Rogo o mínimo que me podes dar para que eu possa viver e aprender. Jesus asseverou que tudo que fizéssemos a esses pequeninos era o mesmo. É o que nós devemos estar fazendo. Mas, Jorge, o perdão, mas antes de perdoar alguém, os escritores atuais, né, que nem o Kingley, esqueci agora o primeiro nome dele. Fala aí, um grande psicólogo. Rossandro. Não é Rosandro, é Rossandro, né? Rossandro Klinger. Ele escreveu um livro chamado Auto Perdão. Eu fui num congresso espírita e comprei esse livro, que me deu uma cola boa ontem. Ele diz lá, né, é impossível perdoar os outros se você não perdoa a si mesmo. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Nós conhecemos essa passagem aí. Jesus respondeu 70 vezes, 7 vezes. Aí o pessoal fecha o cálculo em 490, mas não é 490 não. É 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes toda a vida, que se torne limitadamente. A gente precisa desculpar o nosso irmão enquanto a gente está no caminho, outra lição que ele dá. E depois, olha só, é impossível perdoar, não. Perdoar os outros é só a cereja do bolo. Eu não conhecia essa. Esse é um ditado que eu aprendi com a senhorinha. Ela falou, Rosilda, o negócio de perdoar é assim. Perdoar os outros é só a cereja do bolo, porque a gente tem que se perdoar primeiro para poder perdoar os outros. E depois, havia uma época que o pessoal fazia o bolo, você sabe, botava a cereja. O pessoal queria só aí, ó, de bocão da cereja. Mas o mais gostoso era o quê? Para aproveitar mais, era o bolo, né? Agora, eu particularmente acho, eu ia querer a cereja e o bolo. Gente, eu ia querer os dois, entendeu? Cereja só, não, cereja e bolo, tá. Então, olha só, meus amigos, eu acho que já está chegando a hora, né, Reneide? Já chegou, não? Para a gente encerrar aqui, porque de Jesus a gente vai desencarnar em Paulo. Você falar sobre a grandeza, a beleza, a nobreza dele como homem aqui na terra, que ele veio como homem aqui, para mostrar que ele também tinha carne, a gente como a gente não pode sair daqui depois de então, o maior ensinamento dele é o amor. Nós, depois do amor, a gente tem que considerar muito o perdão. O amor abrange tudo, né? O amor é igualado, o amor é dizer, se jogar na tarefa e confiar. Ele foi fazer que era lutar. Alguém ama até o filho dele. O psicoterapeuta por excelência, além de ser médico, não, é também um grande psicólogo. Você trouxe lá da dentro da vida, por isso ele comprometeu mesmo. Um grande contato da igreja, né? Agora ela já está falou, a semana que é a semana da Santa Papa, da Papa Douro, deixa eu compartilhar com vocês, nós temos que explicar cada um na sua sexualidade, cada um do seu jeito, aceitar o bom como é, e trabalhar, fazer o máximo. E quem tem mais entendimento tem mais responsabilidade, é claro, né? Então o que a gente tem que fazer agora? É marchar,
abrir hoje para ver a televisão, tem uma página, eu estou abrindo uma página para alguém, e aí nós dizemos assim, que a gente tem que marchar nas pegadas de Jesus. Agora, olha só o advérbio. Destemidamente. Não é verdade? Não. Agora, nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós agradecemos de coração a nossa irmã que preparou essa tarefa hoje de falar de Jesus. Muito difícil, mas a gente sabe, com essa alegria, com essa disposição, nós só temos que agradecer esse carinho e todo esse trabalho que ela realizou. Mas hoje é um dia um pouco apertado, porque tem muitas atividades. Nós pedimos até desculpa, porque ela acabou não se preparando, ainda tem uns slides e não deu para continuar. Nós vamos chamar as crianças para fazer a pequena homenagem aqui e as tias para o Dia das Mães. Vocês verificaram o bolinho que foi ofertado com cafezinho para todos, né? Então eles já estão vindo. Bom, só mãe, só o jogral. Hoje agora só o jogral. Vai cantar a mãe e a Regina Lara. É a Regina Lara. Primeiro é Regina Lara. Primeiro é Regina Lara. Tivaldo. Regina, cadê você? Primeiro é Regina Lara. Essa nossa irmã é trabalhadora da nossa casa, ela trabalha às terças-feiras, a aula de inglês, gente. Eles ficam felizes de ter aula de inglês. E é maravilhoso. Nossa, é alegria tendo aqui esse trabalho de amor. Então vamos lá. Isso. Kiss and a hug for you. Thank you, Mommy, for all you do. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. A música já tá tocando, né? A música é pequenininha. E tem que aumentar. Aumentar bem som. Gente, bom dia. Né? Desculpa a voz, estou bem fanha. Mas hoje, né, na Páscoa, eu fiz a tradução do que ia ser a letra, né? Hoje não precisa, né? Não precisa traduzir. O que eles vão cantar, todo mundo vai entender, tá? É com o coração. Todo mundo com a música na ponta da língua? Então tá bom. Jorge, pode soltar aí bem alto. Yes, I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Mom. Tá, aumenta mais um pouquinho, tá baixo. Mas não encosta não. Tá baixo, tá baixo. Dancinha. I love my mommy. I love my mommy. I love my mommy. Yes, I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Mommy, for all you do. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. Dancinha. Não, acabou não, Jorge. Love my mommy, I love my mommy. Yes, I do. Here a kiss and a hug for you.
Thank you, mommy, for Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. I love you. I love you. Happy Mother's Day! Obrigada, obrigada. Nós só temos que agradecer de coração a esse trabalho lindo, gente, de amor, né? Então agora, nosso irmão Rafael vai, Fernanda, vamos lá? Vamos lá? Manoel, agora não dá, Manoel, vamos lá? Segura aqui, acho que vai eu, né? A minha música tinha ter falado alto assim. Triste, mas a vibração sem tempo. Bem, mas mas eles dançaram. Eles fizeram. Agora, deixa, sorria. Vamos lá. Não, sorria. Tá bom, agora isso, sorria. Aqui, olha, tem uma aqui. Tem uma aqui. Só Deus. Eu não vim atrás. Ai, eu tô dando pra fora, não sei ver. Tá certo. Ah, sim. Vai ser um jogral, né? Eles chamam de jogral? Vem aqui, Manu. Segurar assim pra frente. Olha só, vocês vão segurar assim, quando a tia puxar pra frente, vocês vão virar pra Denise. Se quiser outro microfone. Acho que não. Não? Tá. Então tá tudo bem. Renete fica atrás. Fica ali atrás. Valéria. Quem tava a quarta? Você? As pessoas que me ajudaram na quarta, lembra aí pra me ajudar aí. Escolhe a Aline, cadê a Aline? Ana Paula, Aline, cadê a Aline? Chama a Gláucia pra mim também, por favor. Chama a Gláucia. Tempo. Dá um pra Gláucia. Sim, é meu.
Gláucia, chega aqui na frente, por favor, Gláucia. Lígia, você é atrás de quem? Estou atrás dela. A Sandra é atrás dela. Ah, Sandra. Não, não tem atrás dela. Vê lá, escolhe, bota dentro, aí dá um pra Sandra. Começa o número 4 aí, né? Não, começa por lá agora. Tem ordem. Então começa aqui que é mais fácil. Não, ela é a última. Não, peraí. A Gláucia, ela é evangelizadora. Ali, dá pra ela. Dá pra Gláucia. Oh, não. Vem um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá, tá? Um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Isso. Um pouquinho mais pra cá. Isso. Aí tá bom. Tá... Número 3. Quem tá com 3? Não, eu sou atrás do 2. Uhum. É muito vento. É muito vento. Fernanda, explica o que é. Não, eu não. A minha voz, conta a minha voz, ela é alta. Tá? Isso é um jogral, tá? A palavra, frase significativa para vocês e para todos nós, tá? No nosso dia a dia, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Quem que começa? Tá bem? E desejamos, né, Dia da Mãe é todos os dias, né? Já foi domingo passado e hoje que nós estamos comemorando. Então, um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe todas vocês nessa caminhada. Feliz Dia das Mães para todos. Vamos lá? Vamos lá. Eu começo? Bom dia. Bem-aventurados os que sabem o que sentem, o meu coração, embora não possa expressar. Bem-aventurado aqueles que escutam, pois eu tenho algo a dizer. Levanta o coração. Bem-aventurados os que compreendem que me é difícil converter em palavras os meus pensamentos. Bem-aventurados os que nunca me lembram que hoje eu fiz a mesma pergunta 2 vezes. Bem-aventurados os que, com um sorriso nos lábios, me estimulam a tentar mais uma vez. Bem-aventurado os que aprendem que, ainda que meus olhos brilhem, minha mente é lenta. Bem-aventurados os que compreendem o meu estranho passo no caminhar. Bem-aventurados os que olham e não veem a comida que eu deixo cair fora do prato. Bem-aventurados os que me amam como sou, tão somente como sou, e não como gostaria que eu fosse. Sou eu. E a profeta fala, de louco, tudo de foto. Não, um pouquinho. Bem-aventurados os que se amam como sou, tão somente como sou, e não gostaria que eu fosse. E por falta essa oportunidade que está no silêncio total. Nós vamos levar tudo falta veio franco. Na quarta-feira passada estava ouvindo a palestra do Lado Feliz, me lembra tudo falta veio franco. Grande semeador de estrela que foi fiado pelo cinema, e realmente foi um marco da nossa espiritualidade, e que Deus possa puxar
Você é humano, como todos nós somos humanos. Nossa sociedade carioca e parceria e baiana. E que Deus abençoe vocês. Um feliz Dia das Mães a todas as mães. Inclusive a nossa amiga aqui, Elisa, a nossa querida mamãe. E todo que foi pela primeira vez. Obrigado, Elisa, pela comparecer. Gratidão a todas as mamães. Um feliz Dia das Mães para todos. Se eu deixar, ele vai acabar só amanhã. Então eu tenho que cortá-lo. Feliz Dia das Mães. Dá um beijinho aqui na mãe. Dá um beijinho aqui na mamãe. Isso. Vamos lá. Rafael, conta a luz, rapidinho. Música boa, Rafael. Me desculpa. Ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Nós pedimos os trabalhadores. Beijo também, não vou dar um parabéns. Assim em prece, a minha alma cresce aos olhos de Jesus. Parabéns, Quanta luz, foi linda, a luz. Bom vocês estarem aqui. Tá. Esse ambiente. Vai lá. Para da rifa, para quem foi lá. Tá. É nós. Sem pressa, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Eu vi a Fernanda, né? Aí, maquininha. Aí, maquininha. Aí, maquininha. É o quê? Aí, maquininha. O que é, Fernanda? Minha mãe. Aí, meu amor. Ah, meu amor. Meu amor. Meu amor. Isso. Ah, eu gosto disso. Emoção. Gosto dessa expressão. Então passa aí lá para a sala da Ângela. Não, deixa ele lá, eu vou lá. Calma.
Hoje é um dia de muita emoção e nós só temos que agradecer a presença de todos vocês. Hoje é um dia muito atípico aqui em nossa casa, porque na realidade as tarefas vão começar agora às 9h30, mas aqui na mesa, se Deus quiser, vai correr tudo bem, pode pular um livro para poder nós acabarmos na hora por causa da prece da saudade, né? E nossa gratidão à presença de todos. Hoje, como diz, nossa casa está em festa, né? Na inauguração da Casa Meimei, na Casa Inclusiva Meimei, no próximo domingo, dia 25. Todos vocês estão convidados, né? E a gente até pede, quem puder, trazer refrigerante e um prato de salgado, porque a festa é nossa, é de todos, né? Então, é como agora, a homenagem é para todas as mamães, para todos que estiverem aqui, comer um bolinho, tomar um cafezinho. Isso é um carinho, é um mimo que nós estamos proporcionando a todos, porque todos nós somos mães, todos nós somos, se fazemos parte dessa família LIAP, né? E nós ganhamos aqui uma bicicleta triciclo que está sendo rifada no bazar por apenas R$10. Quem levar para casa essa rifa, essa bicicleta, né? Tem poucos números, faltam poucos números agora, né? Então, por favor, nos ajudem, porque a casa foi construída assim, com um pouquinho de um pouquinho de outro, fizemos esse porcão e a casa lá, que vocês vão conhecer no dia 25, tá linda, gente, tá linda, linda, linda. Então, só temos que gratidão a todos vocês que vibram nesse amor. Esse movimento do amor ao próximo é maravilhoso, porque todos fazem parte dessa engrenagem dessa obra cristã. Então, nós só temos que agradecer a presença de todos vocês, esse sol que está lá fora brilhando, que brilhe a vossa luz dentro do coração de todos vocês. E a nossa gratidão, muitos irmãos até vieram aqui de longe, e a gente só tem que agradecer a esse lar existir, esse porto seguro que nos acolhe, que nos dá essa sustentação. Então, vamos ao trabalho aqui. Você sintetiza um pouco o Evangelho, só lê um trecho só. Bom dia a todos. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós temos duas partes, vamos ler uma só. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14 e 15, versículos de 17 a 26. Então, Jesus envia um Consolador, que é o Espiritismo. E através do Espírito de verdade, né, e outros espíritos evoluídos, vem nos relembrar tudo aquilo que Jesus falou, porque a gente esqueceu. E vem contar, né, sem ser por parábolas, a verdade, né, que a vida continua, que nós estamos temporariamente encarnados, que tudo aqui é passageiro e que ao retornarmos para o plano espiritual, estaremos deixando esse corpo aqui e voltando, né, depois dessa experiência vivida. Jesus foi falado muito bem aqui pela nossa irmã Rosilda. E ele pede o quê? Que a gente seja destemido, né? Que a gente siga os passos dele. 2000 anos depois de várias encarnações que nós já tivemos, reencarnamos, vamos aproveitar essa, né? Para destemidamente seguir os passos dele. Não se culpar, não ficar preocupado com o que já fizemos no passado. Ontem passou, né? A partir desse momento, a gente vai viver uma nova vida, uma vida de alegria,
Jesus não veio apontar culpados. Jesus não veio falar de ódio. Só veio iluminar e trazer amor para todos nós. Que sigamos assim, né? Com amor no nosso coração. Obrigada. Bom dia aos nossos irmãos. Eu ainda não tinha me dirigido aos nossos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa, né? Nós estamos assim em um dia de festa, está um pouco agitado, mas não tem problema, né? Aliás, não está nem agitado, está até bem calmo, né? As crianças estavam bem calmas, todo mundo tranquilo, aguardou a festa, né? Mas vamos dar continuidade porque a gente tem horário. Vamos cantar a música de São Francisco de Assis. O nosso irmão Rafael, que é o nosso maestro. Muito obrigado ao nosso irmão Rafael, nosso professor. Nós vamos passar para a nossa irmã Rosilda, por gentileza, fazer o Vinha de Luz, né? Vinha de Luz, oração e renovação. Tá bom. Gente, faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Bom dia de novo para todos, que Jesus continue nos abençoando aqui, aos nossos médios lá dentro que vão transferir energia para nós, que eles sejam cada vez mais cercados por essa espiritualidade amiga desta casa, que nós possamos sair daqui renovados, com mais esperança, com mais fortaleza para
resolver as nossas montanhas do dia a dia. O nome da nossa lição hoje, aliás, não é a primeira vez que essa lição sai para nós, aqui eu acho que esse mesmo ano. Esse é do capítulo 21 do livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, sob a orientação do nosso irmão Emmanuel. E fala assim, o versículo é o seguinte: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. E fala assim: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. As súplicas no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa da aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade, e a solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada e inesgotável da misericórdia. A oração refrigera, a oração alivia, a oração exalta, a oração esclarece, a oração eleva. Mas, sobretudo, aperfeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendes alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-se de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos, promessas, que forem do teu agrado e do teu proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradável aos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, que fala a nossa lição, oração e renovação. No primeiro parágrafo da lição, diz que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Bom, há pessoas, né? Durante muito tempo eu fui católica. Então eu acendia lá minhas velas, diziam que era bom acender a vela para o anjo de guarda. Eu, como estava sempre precisando da ajuda dele, acendia, escolhia um dia da semana, acendia lá minha velinha e tal. Né? Ia ao catecismo quando era jovem. Frequentei a cruzadinha, ganhava faixa na cruzadinha e tal. Algumas coisas eu não entendia direito, né? Porque muitas vezes me passaram, esse aqui é o perigo da evangelização, né? Quando a gente não tem a certeza do que está fazendo, botar na cabeça da criança um Deus punitivo. Então eu tinha medo de ir para o inferno. Tinha medo de purgatório, de ir para o inferno. Nos desenhos do catecismo tinha até um diabinho com os garfinhos assim. Eu tinha medo que aqueles garfinhos entrassem em mim. Entendeu? Quem foi da minha época, acho que quase ninguém aqui foi, mas quem foi da minha época tem uma ali balançando a cabeça. Via nos catecismos isso, não era minha irmã? Então, aquele Deus que passaram para mim era assombroso, temeroso. Mas, graças a Deus, encontrei uma doutrina que esclarece o espiritismo. É pecado acender vela? É pecado? Então, o irmão bota uns trabalhos na esquina, eu já passei por muito trabalho de esquina, e falava assim, olha, que Jesus abençoe a todos, né? Que dê fé a esse irmão, que mais tarde, que ele seja sempre iluminado na sua mente, para refletir sobre isso, porque o importante é a reflexão para tomada de decisão, tomada de ação.
Então, naquela época, bem lá atrás, queimavam até pessoas vivas para oferecer aos deuses. Né? A maioria do povo era politeísta, tinham vários deuses. Então ofereciam várias coisas aos deuses, queimavam gente, queimavam bicho, e oferecia como presente, mas queria troca de alguma coisa, né? Sempre a oferenda era para haver, na realidade, uma troca. E a religião não é importante, o que é importante é a religiosidade. O que é que a gente faz com a religião que a gente crê. E por isso temos que respeitar todas elas. Eu me dou muito bem com o evangélico. Tem um monte de evangélicos vizinhos lá, que, poxa, a gente troca ideias, Eles me convidam para ir à festa, eu vou. Me convidam para ir ao teatro, estou nessa. Entendeu? Então, também conto com a colaboração deles qualquer hora que precisar. E isso aqui é bacana, a gente, né? Aproveitar os vizinhos, que às vezes os vizinhos também são os primeiros que nos socorrem. Não podemos ficar brigando com o vizinho, não, gente. Então, o que mais coloca? Que a oração refrigera, ó, ela é um ar-condicionado. Não é bom ficar aqui no ar-condicionado? Principalmente se aquele calor tiver de 40 graus, que ninguém está aguentando. Então, a oração também serve para refrigerar, não o corpo, mas a alma. Ela refrigera a nossa alma, porque os anjos de Deus estão sempre perto de nós. É só a gente botar mais acústica no nosso ouvido. O ouvido pede também a acústica espiritual. Tem gente que está fazendo uma coisa, de repente vem uma intuição, precisa fazer aquela intuição, e quando vier essa intuição forte, se você tiver fé em Deus, examina essa intuição. E muitas vezes ela tem fundamento. Aliás, na maioria das vezes, porque no Evangelho diz que eles comandam muito mais do que a gente percebe, que a gente sabe. A espiritualidade está perto de nós, e ela nos comanda, é a gente que pensa que é o tal. A espiritualidade está sempre aqui, ó. É só você, lançar o ouvido de ouvir mesmo, de escutar. Então ela refrigera, alivia, ela exalta, porque ela louva também, né? Ela esclarece o Evangelho. Esse seriado da doutrina espírita, né? Tem o Pentateuco, 5 obras fundamentais. Como nos esclarece? Como é que a gente aprende a viver? Como eu derrubei vários preconceitos religiosos estudando a doutrina espírita, porque ela usa a razão, tem que raciocinar. O que está fazendo? Por que eu estou fazendo? Aonde eu vou levar isso que eu estou fazendo? Vou prejudicar ou vou colaborar? Jesus, ele pede de nós a nossa renovação espiritual acima de tudo. Acima de tudo é amar, servir e se transformar. No amar, no que eu amo, no que eu tiro um tempo para fazer um trabalho, no que eu tiro um tempo para visitar uma pessoa doente, no que eu tiro um tempo para sentar com o jovem para conversar sobre os prejuízos e os benefícios do celular. Então, isso aí é o que, gente? A gente está se dando um tempo, não é? A gente está se renovando, que a gente aprende muito com a criança e com o jovem, e a gente está aprendendo. Também que a gente também tem hora que tem que largar o celular para ouvir o filho. Aí não fica ouvindo o filho adolescente, deixa ele só com o celular, só com televisões, com os programas já só de luta. Depois, mais tarde, não reclama, não chora, porque a gente não teve tempo de sentar com ele, não teve tempo de conversar, não teve tempo de orientar, então aguenta depois as consequências, né? Se ofendeste alguém, corrige. Hoje nós falamos do auto-perdão. Primeiro se perdoa, porque a gente às vezes guarda mágoa, anos e anos. Conheci um jovem que fazia 30 anos, não era mais jovem, né? Que não falava com o pai, gente, que é isso? Né? Às vezes, realmente, o teste é duro, mas o nosso inimigo está ali para a gente encarar. Mas encarar com amor, não é encarar só com julgamento, com crítica, só batendo, ferindo, não. A gente precisa ir muito pelo diálogo, como disse o Papa, né? Dizia o Papa que desencarnou aí, que é o Francisco, né? E a gente tem que ir para o diálogo. A política se resolve mais no diálogo do que com armas, né? Nós temos países em guerra, temos a Ucrânia, a Rússia, que só vivem em guerra, e anos vão se passando e a guerra está lá, né? Mas às vezes, quando as grandes potências se reúnem, pelo menos resolve um pedacinho da questão. Muitas vezes não resolve toda, já leva anos, mas sempre sai algo positivo do diálogo. Então vamos lá. Se te perturbas, harmoniza-te de novo. Muitas vezes uma frase, uma palavra derruba a gente.
A gente fica chateado o dia inteiro, mas a gente tem que aí respirar fundo, fazer uma oração, pedir força a Deus, pedir esclarecimento, pedir que ajude aquela mente que às vezes está totalmente desequilibrada. Ele vem para cima da gente com tudo, com os desequilíbrios deles, os destemperos, as arrogâncias, o orgulho, o egoísmo, vem com tudo. E a gente tem que estar se preparando através da oração para abrandar nosso coração, para abrandar nossa alma. O que mais que ele fala aqui para a gente abrigar? Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina. Olha, mas não é do outro, não. Recupera a disciplina de ti mesmo. Às vezes a gente se revolta, chega num ponto que a gente não está aguentando mais, aí vem a revolta por cima. Mas aqui diz para a gente, olha, tem que procurar na oração o equilíbrio para essa revolta. Chega e conversa com Jesus. Conversa numa boa, não precisa palavras refinadas, né, altamente cultas, não, para conversar com Jesus. Uma vez minha filha, que fazia um curso de balé há 6 anos, ela ia se sindicalizar para dar aula de balé, a Carla Jorge. Aí chegou para mim um belo dia e disse assim: mãe, eu não quero mais ser bailarina, não. Esperem isso dos jovens, porque eles estão se preparando para uma coisa e de repente ele resolve decidir outra pela vida, né? Aí eu falei, o pai falou assim: caramba, eu não vou aguentar essa não, já tem a casa para pagar em 20 anos, Jorge. Tem alimentação, tem escola. Eu não vou aguentar sustentar uma medicina. Filho de 2 professores, já aguentar a medicina nesse país. E como ela ficou por 10º na UFRJ, ela pediu uma escola, uma universidade particular, imagina. Aí eu fui lá, eu sentei num canto, bem quietinho, e conversei com Jesus. Falei, cara, eu não vou aguentar essa. Da minha filha ir para uma faculdade de Teresópolis, onde tem o cara que exporta feijão para o Japão, não sei mais o que lá, um monte de filho de médico. É livro, é alimentação, é hospedagem, é a faculdade. E não vou aguentar essa não. Sozinha não. Mas contigo eu consigo. Gente, e eu consegui. Então, sabe, com essa pequena fé que eu tinha, mas acreditando, e com a bênção de conhecer a doutrina espírita, que diz para a gente nunca se desesperançar, para a gente nunca se desesperar. Até perguntaram uma vez assim acho que foi para o Divaldo mesmo, que desencarnou, né, há pouco tempo, se quando morria alguém da família dele, ele chorava. Ele falou assim: claro que choro. Sou humano, choro. A única diferença é que eu não me desespero. Choro, procuro compreender e choro muito. Mas não me desespero. Olha só. Então, a oração ajuda a gente a segurar a barra. Então, olha a importância da oração. Mas enquanto a gente ora, deve se renovando. E jogando aquelas pedrinhas, sabe, que o cara botava no bolso. E juntar tudo um dia, falar, eu não quero essas pedras mais. Falei, não, eu vou deixar de ser egoísta, vou arrumar um tempinho para eu visitar um hospital, para arrumar uma alimentação para uma criança abandonada, vou juntar minhas roupas aí que eu não estou usando para o morador de rua. Entendeu? Arruma um tempinho. Não fica só na verbalização, não. Vai mais fundo. Aqui a lição está puxando a orelha da gente aqui para isso. O mestre confere a dádiva e pede a iniciativa. Deus dá, gente. Abundantemente Deus dá. Mas Ele quer de nós sempre uma coisa chamada esforço. Faz a tua parte. Não entra em desespero, não. Vai fazendo a tua parte, que as bênçãos vêm. As bênçãos chegam. Porque a espiritualidade está pertinho de nós, mas está querendo que a gente faça a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, eles dizem assim: presente, estou aqui. Nos dias de luta, você faz os votos de promessa que quiser, que forem do seu agrado, do seu proveito, mas não se esqueça da ação e da renovação, aproveitados na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Jesus não precisa de ganhar presentinho, não. Ele quer que nós sejamos o presente dele. Ele dá a dádiva, dá o presente para nós, mas ele pede: e você, dá o que para mim? Nós precisamos, não é uma troca,
é um agradecimento, uma gratidão eterna e muito profunda, trabalhada intensamente pelos nossos sentimentos. Gente, mais uma vez, obrigada. Deus abençoe vocês, a família de vocês, esta casa e a outra casa. Olha só que beleza, gente, como essa casa produz. Já imaginaram? Os nossos presidentes precisam de preces, porque as trevas estão sempre presentes. Elas estão sempre de olho. Ah, ele está fazendo bem, vamos lá perturbar ele um pouquinho? Ele está muito calmo. Vamos deixar o Jorge careca? Aí os cabelos vão caindo aos pouquinhos. Ó, mas eles dão conta, a beleza está que eles dão conta. E o Rodrigo está sempre ajudando aí. Ó, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai, pela oportunidade. Obrigado. Hoje nós estamos com um pouco de pressa, né? Vamos ver se a gente toca agora. A Noites Traiçoeiras, né? Isso.
Obrigado ao nosso irmão Rafael. Nós temos aqui a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né, de Emmanuel e Chico Xavier. A lição de hoje desse livro é 18, Purificação Íntima. A mensagem evangélica é a seguinte: ó, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ele fala aqui, alimpai, né? Uma palavra só. Alimpai as mãos, pecadores. Nós, né? E vós de duplo ânimo, purificai os corações. É uma mensagem de Tiago, está no capítulo 4, versículo 8. E o que Emmanuel nos fala sobre essa mensagem? Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Em geral, né? Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então está aqui uma mensagem de Emmanuel pedindo para a gente purificar, né? Alimpai os vossos corações, né? Alimpai as vossas mãos, né? E os corações, né? Os atos, né? É isso aí. Então é purificação íntima, né? Bom, nós temos aqui ainda o livro, a música de Chico, né? A música de Chico. Vamos lá.
Vou pedir para a nossa irmã ler essa mensagem da nossa irmã Meimei, do livro Palavras do Coração. Doações. Não diga possa existir alguém sem necessidade de ti. Precisamos dos outros tanto quanto outros se valem de nós. Os doentes te pedem amparo e companhia. Os fracos te requisitam apoio. Os tristes procuram em tua presença essa ou aquela migalha de alegria. Os injuriados te esmolam simpatia e defesa. Os infelizes contam com a força de tua proteção e consolo. Os companheiros abastados aguardam inspiração de tua influência. As vítimas da penúria te rogam assistência e socorro. Os agressores te solicitam desculpa e esquecimento. Os amigos te reclamam solidariedade. Os adversários te requisitam entendimento. As crianças te pedem segurança e carinho. Com todos aqueles aos quais possas doar algo do que tenhas ou algo do que sejas, para que as tuas dádivas não se percam na esterilidade da incompreensão, não te esqueças de envolvê-las em teu amor, na embalagem da paciência. Muito obrigado. Nós vamos, então, passar ao encerramento dessa primeira parte da reunião, né? Nós vamos ter, por volta de 10h30, vamos ter a prece da saudade, né? Que é justamente a oração que nós fazemos pelos irmãos que já partiram para a parte espiritual, desencarnados, né? Então nós vamos, para encerrar agora essa primeira parte, nós vamos pedir ao nosso irmão Rafael para fazer Ave Maria, que nós vamos fazer uma prece agradecendo essa oportunidade que nós tivemos aqui até agora, né? Dos nossos irmãos espirituais, da presença dos nossos irmãos espirituais, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá. Nós sabemos que temos trabalhos de passe, né, nas salas de tratamento, né, tratamentos espirituais para todos nós, né? Então vamos à Ave Maria. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecer a nossa irmã Meimei pela oportunidade desse encontro aqui em nosso local, aqui, em que tanto ela inspirou para que esse local fosse realizado, para que ele fosse implantado, instituído aqui, como um ponto de luz para tantas consciências encarnadas e desencarnadas que vêm aqui aprender sobre a mensagem de Jesus e sobre a vida, né? Aqui todos nós estamos submetidos, né? A vida de oportunidades que Deus nos oferece para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos ter sempre a ajuda dos irmãos benfeitores da espiritualidade. Nós temos os irmãos das salas de tratamento, né, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Inácio Ferreira, a nossa irmã Meimei, nossa irmã Sheila, e tantos outros irmãos que vêm junto a esses orientadores maiores para nos ajudar aqui em nossa casa, em nosso lar, ajudar a cada um de nós no nosso equilíbrio, na nossa harmonia, nas nossas forças, a renovação das nossas forças para o dia a dia, na nossa vida material e espiritual também. Que Jesus nos abençoe a todos. Pedimos também para aqueles irmãos que não estão aqui presentes, mas que fazem parte do nosso coração, os nossos filhos, os nossos pais, nossos avós, nossos netos,
e toda a família, toda a humanidade que precisa do auxílio dos benfeitores espirituais para que a gente possa tomar uma direção correta, de crescimento, de evolução, de equilíbrio, assim como Deus nosso Pai planejou para esse planeta, para todos os espíritos que estão nesse orbe aqui, tanto os espíritos encarnados como os espíritos desencarnados. Então, agradecemos por tudo que recebemos nesta manhã, pela presença dos nossos irmãos aqui também, pelos pais, pelos os responsáveis, pelos nossos jovens também, nas atividades de hoje, nas nossas tias, as nossas orientadoras também. Muito obrigado a todos e vamos então terminar essa primeira parte fazendo a prece que Jesus nos ensinou ao nosso Pai que está no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E vamos aproveitar o mês de maio, vamos fazer Ave Maria, né? Que é a oração da nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Muito obrigado aos nossos irmãos. Vamos ter então um intervalozinho agora de 15 minutos, né? Por volta de 10h30, nós voltamos para a prece da saudade para os nossos irmãos desencarnados. Muito obrigado.